Olá, meu nome é Paulo Zan, sou escritor e crítico literário e este é o Orgulhoso Cast, um podcast de literatura. No episódio de hoje falarei sobre escrita. É interessante ver como para cada autor escrever tem um significado muito particular. Seja porque escrever é um hobby, uma diversão para as horas do tédio, porque escrever é a forma que aquela pessoa encontrou de lidar com os seus traumas, ou o seu modo de lidar com o mundo, pura e simplesmente. Ou porque escrever é o que se precisa para viver, ou seja, porque sem escrever não há possibilidade de sentido para a vida. Entre tantas outras possibilidades que levam as pessoas a escrever. Não sei responder com exatidão a pergunta por que escrever. No entanto, consigo mapear desde quando escrevo. E como muitos autores dessa geração, de 90 para cá, escrevo desde muito novo. Parece que, para essa geração de um modo geral, escrever foi uma saída. Mas de quê? E por quê? É exatamente isso que não descobrimos ainda. E talvez seja justamente por isso que continuamos escrevendo. Comecei escrevendo histórias em quadrinhos, ainda aos 9 anos. Por essa época, fiquei bastante focado na parte dos desenhos. Tinha cadernos e mais cadernos onde desenhava criaturas das mais horrendas que se possa imaginar. Às vezes desenhava onde já tinham outros desenhos. Virava uma bagunça, pois minha mãe não ia ficar comprando cadernos conforme a demanda do pequeno artista. Depois, ali, a partir dos 13, com meu primeiro violão e o ímpeto autodidata, comecei a compor as primeiras canções, todas de amor, é claro. O tema que mais atravessa essa faixa etária. Depois, já aos 15, comecei a escrever uma história de fantasia. Um pequeno romance com criação de mundo, mapas, construção de personagens. Tinha sistemas complexos de criaturas e mundos paralelos. Reconheço o valor do que fiz aos 15, ainda que o texto em si fosse uma porcaria. Mas isso serviu de início. Serviu para que, lá na frente, aos 20, eu percebesse que precisava ler mais de tudo que eu pudesse e o tempo inteiro. E praticar. Acima de tudo, praticar. Aos 21, passei a escrever diariamente, conseguindo a proeza de escrever um conto por semana. Fiz oficinas, nas quais eu sempre tinha muito interesse e muita troca. E depois, no ano seguinte, publiquei meu primeiro livro, Linha Tênue. Já com um ritmo de trabalho e com método, no ano seguinte publiquei outro, Trapaças. E no seguinte, mais 2 livros, A História de uma Busca e Desaparecer. Bom, agora, em 2025, no ano subsequente, enfim, já é maio. Eu ando meio atarefado com um monte de demandas, com prazos que se encurtam. Mas, ainda assim, me peguei no final do dia, entre as 20 e as 23, num novo projeto. E com poucos dias já estava com outra ideia na cabeça, e outra. Quando eu vi, tinha um livro de contos na mão. A maioria dos autores com quem converso fala de uma espécie de impulso criativo que os leva até a arte. Esse impulso, por vezes, aparece desde cedo, como no caso daqueles que começaram a pintar tudo que viam pela frente, sabe? Assim que tiveram um lápis na mão.
Como eu disse, não sei ao certo o que nos levou a isso. Me refiro aqui a essa geração, né? Mas sei que aqueles que hoje levam isso a sério têm feito ótimos trabalhos. É claro, a maioria de nós ainda não consegue a subsistência através da arte. Ou seja, ainda não consegue transformar esse conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos e esse senso estético em dinheiro. Ainda assim, vejo muitos de nós se desdobrando em outro tipo de trabalho para sustentar esse vício. Sim, o vício de criar coisas e mundos. Esse, na verdade, é um tópico bastante sensível para a maioria de nós. Por exemplo, eu mesmo, durante um bom tempo, vendia brownies para complementar a renda. Hoje, no dia 22 de maio, estou sobrevivendo graças à bolsa do mestrado, que, todos sabemos, é ainda muito pouco se comparado aos gastos de viver numa grande cidade, mas tem sido o suficiente. E embora para mim termine nos próximos meses, quando eu vou me formar, foi de grande serventia. Mas essa é a questão. Precisei desenvolver uma pesquisa de mestrado, publicar artigos, fazer várias disciplinas, passar por avaliações, para me manter ativo como pesquisador com bolsa. E ainda preciso entregar, na forma da defesa pública de dissertação, meu trabalho final, com prazos e relatórios. Aí vocês me perguntam, que horas que você escreve? Eu disse, das 20 às 23. Isso tudo para voltar à questão inicial. Não dá para sobreviver de literatura no Brasil. Casos raros os autores que vivem de royalties da venda dos livros, propriamente dita. Até porque o autor, pasme, recebe míseros 10% do preço de capa. Então, se o livro é vendido nas livrarias a R$60, só R$6 é para quem escreveu o livro. Bom, a maioria então tem trabalhos paralelos, né? Não necessariamente associados ao universo da literatura e o mundo dos livros. No meu caso, eu ministro cursos de literatura e faço oficinas de escrita, além de fazer leituras críticas. Mas é um trabalho muito escasso. A demanda não é grande. Bom, na verdade, ela só é grande se você já tiver um nome consolidado na praça. E o que eu percebi ao longo desses anos e publicações é que a qualidade do seu texto não é a coisa mais relevante. É relevante, sim. É muito importante que você tenha um bom texto. Mas dentro do mercado, pelo menos desse mercado, dos trabalhos paralelos à literatura, não é a coisa mais relevante. Talvez a sua lista de contatos seja mais relevante que a qualidade do texto. Ainda assim, eu opto pela qualidade do texto. Bom, mas persiste a pergunta: por que escrever diante de tanta dificuldade? Marguerite Duras diz que o trabalho da escrita é uma espécie de liberdade salvadora. Ela afirma isso pensando a escrita como a própria vida e também a própria morte, mas sobretudo a vida. Ainda que uma vida na solidão, uma solidão essencial à vida, e uma escrita na solidão também necessária à vida. No meu livro Desaparecer, anoto que escrever aquele livro também me salvou de alguma forma. Deu uma parcela significativa de sentido à minha própria vida, pois perder tantas pessoas me fez desaparecer também um pouquinho. Uma vez que quando alguém que conhecemos e nutrimos carinho morre, leva consigo aquela parcela nossa que somente aquele indivíduo conheceu.
e aquele semblante jamais retornará, mesmo depois de passado o luto. Bom, voltando à questão, mesmo percebendo que, pelo menos para mim, é muito difícil falar de literatura sem falar de morte, eu não quero dizer que só escrevemos ou que eu só escrevo porque tenho essa percepção. Trata-se de algo ainda mais interno. Desde a infância, a escrita foi uma sorte de refúgio. A brincadeira, o silêncio das tardes solitárias, os livros, o medo. Tudo isso me fez gostar muito de arte, do fazer as coisas no sentido de criar, de dar vida a alguma coisa que antes não existia. A literatura, mas também a arte em geral, é uma espécie de magia, um feitiço, alguma coisa que não estava aí e de repente passou a estar. E tornou-se ainda uma outra coisa para aqueles que a estão lendo e segue numa metamorfose constante. Bom, não sei se chegarei algum dia a uma resposta precisa, mas o meu conselho, se é que se pode dar algum conselho, é seguir escrevendo. Se existir algum caminho, provavelmente é por aí.